muita gente ama Legião Urbana. E muita gente ama odiar a Legião Urbana. Muita gente exalta o Renato Russo, muita gente despreza o Renato Russo. Quando você vê as pessoas falando suas opiniões a respeito, nem parece que elas estão falando da mesma banda. Nem parece que elas estão descrevendo as mesmas músicas. E talvez não estejam. A forma como o Renato foi apresentado pela mídia e pelos fãs se transformou muito ao longo dos anos. Em primeiro lugar, porque antes da sua trágica morte, Renato geralmente aparecia cantando, tocando, dando entrevistas. Fascistas são pessoas que não deixam vocês pensarem do jeito que vocês querem. Cuidado com esse povo que fala em nome de Deus e quer seu dinheiro. Jesus não come ingresso. Legião cobra. Embora sua figura ainda passasse pelos filtros das mídias que o veiculavam, ele tinha muito mais agência, muito mais controle sobre o que era apresentado a seu respeito. Depois que o Renato se foi, somente esses filtros regulavam a forma como ele seria apresentado. Ele já não estava ali para falar por si mesmo. Em segundo lugar, porque o trauma da sua morte fez com que, como é de costume, várias facetas do que o Renato viveu fossem apagadas e outras fossem amplificadas. O Renato era crítico, ácido, problemático, rebelde, inconformado e frágil. Apesar de colocar nos encartes dos seus discos a frase "Força Sempre" em maiúsculas, Renato era relativamente aberto a respeito das suas fragilidades e dos seus defeitos. Após sua morte em decorrência da AIDS em 1996, ele passa a ser cada vez mais retratado como um mártir, geralmente com um fundo preto, uma foto em preto e branco, ao lado de uma frase entre aspas que soa como autoajuda. Chega a ser engraçado contrapor a forma com que Renato se portava com o que aparece quando você escreve Renato Russo frases no Google Imagens. Quem via o Renato Russo vivo provavelmente tem uma imagem diferente de quem só vê essas memórias. Eu não sei se eu entendo as pessoas que detestam Legião. Eu já vi muita gente criticando os fãs da banda, dizendo que são chatos. E se você viu o vídeo que eu fiz sobre religião, pode lembrar que às vezes a pessoa é legal, o que estraga são os fãs. Mas essa não parece ser uma crítica muito válida ao artista ou à sua arte, ainda mais quando já tem tanto tempo que ele faleceu. Existe uma chance de que, se eu entender as críticas que se fazem ao Renato e à banda, eu possa entender um pouco melhor o que se passa na cabeça dessas pessoas e possa também examinar até que ponto essas críticas procedem e até mesmo se elas de fato têm alguma importância. E talvez nesse exercício falar um pouco sobre como se critica a arte. Se eu quero saber que críticas são feitas ao Legião, eu tenho que ouvir as pessoas que criticam o Legião. O Guilherme, do canal Pensando Nisso, já fez vários vídeos sobre a banda. Esses vídeos renderam muitas visualizações e muitos comentários. Por ter lido tantos comentários, ele me parece uma ótima pessoa para me mostrar quais são os pontos que os comentários mais atacam quando criticam o Legião. Fala, Antídoto, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra poder contribuir em um vídeo do seu canal, sendo que você já participou de tantos vídeos do Pensando Nisso. Inclusive, eu tomei a liberdade de colocar aqui no card nossos feats. Agora, com relação à Legião Urbana, com certeza tem muitos comentários críticos sobre a banda, de diversos tipos, uns rasos, outros com algum fundamento, mas eu separei em 4 tópicos as críticas mais recorrentes que li no canal e também na internet em geral. Primeira crítica: eles tocavam mal ou não sabiam tocar. Dizem que Renato Russo não sabia tocar muito bem o contrabaixo, que Villa-Lobos não tinha nenhum conhecimento sobre guitarra e que o Bonfá só sabia o básico de bateria. Renato Rocha, que era o baixista, e Maíton Bahia, o principal produtor, eram os únicos músicos de verdade. Competições são para cavalos, não artistas.
Bom, me parece que o tema central criticado nesses comentários pode ser resumido como técnica. A técnica é de fato muito importante na arte. Agora, ela não é a única coisa importante na arte. Tem uma frase famosa do Beethoven que diz que tocar uma nota errada é irrelevante e tocar sem paixão é imperdoável. Então a primeira coisa para se falar a respeito de técnica é que técnica não é tudo. Mas será que a Legião era realmente uma banda tecnicamente fraca comparada com as outras bandas da sua geração? O Dado Villa-Lobos e o Marcelo Bonfá de fato não eram grandes instrumentistas, estavam bem longe disso. Não deixa de ser interessante o fato de que o Dado, por exemplo, ele se dobrava em vários para tentar compensar essa falta de virtuosismo de outras formas. Se você vê no disco Descobrimento do Brasil, por exemplo, além de tocar guitarra e violão, ele toca bandolim, ele toca teclado, ele toca baixo. Então ele vai buscar outros timbres, outras sonoridades para compensar essa falta de virtuosismo. E entender as suas limitações e buscar formas de lidar com isso não deixa de ser uma virtude. Além disso, o Renato Rocha é amplamente considerado um baixista bom por quem critica esse aspecto da banda. E o Renato Russo, comparado com os outros cantores de rock brasileiro populares dos anos 80, talvez seja o mais técnico deles. Ele é muito afinado, tem uma extensão vocal muito grande, uma potência vocal muito grande e sabe explorar diferentes técnicas e texturas, às vezes fazendo uma voz super grave e encorpada, às vezes fazendo um drive agudo e agressivo. Comparando com os seus colegas de geração, como o Dinho Ouro Preto, Paula Toller, Herbert Viana, Cazuza, o Renato Russo, na verdade, era um vocalista com uma técnica acima da média, não abaixo. Então, essa crítica procede? Em parte, sim. Não é um exagero dizer que os instrumentistas da Legião Urbana estavam abaixo da média comparado com os seus colegas de geração. Mas é importante tomar cuidado para lembrar que técnica não é só instrumental, que eles buscavam formas de compensar criativamente a falta de virtuosismo e que tem várias outras coisas que são tão importantes quanto a técnica, ou até mais, quando você vai avaliar uma obra de arte, ainda mais sendo um rock dos anos 80. Tanto o rock na sua origem, quanto o punk, que é o movimento que mais influenciou a Legião Urbana no começo, são gêneros marcados pela simplicidade, não pela complexidade. Segunda crítica. Legião Urbana é uma cópia de bandas gringas e de um cantor brasileiro. Dizem que Renato Russo copia a voz de Gerry Adriani. Dizem também que a Legião é uma cópia de bandas gringas. Alguns críticos, como Regis Tadeu, falam que Renato só fez lindas letras porque lia muitos livros ótimos e escutava muitas músicas boas. Então ele tirava as melhores ideias dos livros e transformava na letra. E a melodia, ele pegava a referência das melhores bandas daquela época. Nada é original. Roube de qualquer lugar que ressoa com inspiração e abasteça sua imaginação. Devore filmes antigos, filmes novos, música, livros, pinturas, fotos, poemas, sonhos, conversas aleatórias, arquitetura, pontes, placas, árvores, corpos d'água, luz e sombras. Roube apenas aquelas coisas que falam diretamente com sua alma. Se você fizer isso, seu trabalho e roubo vai ser autêntico. Autenticidade vale muito. Originalidade não existe. E não tente esconder seus roubos. Celebre-os, se der vontade. Esse tipo de crítica denota que a pessoa não está muito afinada com os conceitos mais contemporâneos do que é que significa criatividade. O conceito de que um gênio vai ter uma grande ideia, como se fosse uma revelação, e que vai tirar do nada uma obra de arte miraculosa, essa é uma ideia que foi muito popular no século XIX. Mas tanto para a maior parte dos críticos de arte da academia, quanto para os estudiosos que estudam a criatividade, essa ideia é completamente defasada.
A criação não vem do nada. A criação vem quando você reutiliza, recombina coisas que já existiam para criar coisas novas. Uma explicação muito boa é a do Sir Ken Robinson, uma grande autoridade do ensino e da pedagogia. Ele defende que a criatividade consiste em reorganizar e recriar elementos que já existiam para com isso fazer algo de valor. Mas se ao invés de ouvir um estudioso, você quiser ouvir um artista, nesse caso eu sugiro que você ouça o Pablo Picasso, na sua famosíssima frase: "A boa arte pega emprestado, a arte grandiosa rouba". O Brasil tem uma gigantesca tradição artística de fazer esse tipo de recombinação. A antropofagia da década de 20, com a Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, esses modernistas, eles buscavam elementos estrangeiros e adaptavam e assimilavam esses elementos dentro de uma lógica brasileira. Da mesma forma que o índio antropófago devorava ritualmente o seu adversário mais forte para pegar a força dele. Nos anos 50, a bossa nova faz a mesma coisa. Ela transforma o samba a partir de elementos do jazz americano e da música erudita europeia. Nos anos 60, a Tropicália faz a mesma coisa. Ela assimila nas tradições musicais brasileiras o pop, o rock, o jazz que estavam sendo feitos nos Estados Unidos e na Europa. Se você pega um disco dos Mutantes, pode ter uma música que parece Santana, uma música que parece Janis Joplin, uma música que parece Beatles, uma música que parece Jimi Hendrix, mas nenhuma dessas bandas da Europa e dos Estados Unidos parecia com os Mutantes, porque eles tinham várias outras coisas únicas do Brasil. Da mesma forma, você pode pegar uma música da Legião que parece Ramones, uma que parece Echo and the Bunnymen, uma que parece The Cure, mas você também vai ter músicas com influência muito grande do folk, com influência muito grande de blues, com influência de heavy metal, com influência de música medieval portuguesa. Se eu te perguntar uma banda dos Estados Unidos ou da Inglaterra que tenha feito todas essas coisas na mesma época, a resposta vai ser: e além disso, a Legião fez todas essas assimilações trazendo para uma lógica brasileira. Tanto as músicas quanto os encartes, as artes, as capas de discos, geralmente estão cheios de referências a coisas brasileiras. Falam sobre pessoas e lugares do Brasil de uma perspectiva de dentro. Fala do dia a dia das pessoas daqui, fala da ditadura, fala da desigualdade. No final do filme Macunaíma, a representação máxima do brasileiro é o Macunaíma tocando guitarra. Então uma música que soe parecida com Ramones e fale das nossas favelas e do nosso Senado é uma coisa tipicamente brasileira. Terceira crítica. É música de adolescente. Essa crítica é direcionada a algumas letras que abordam temas juvenis e imaturos. Isso, para alguns críticos, é um demérito falar sobre relacionamento juvenil, sobre adolescência. E essas crianças em quem você cospe, enquanto elas tentam mudar seus mundos, são imunes às suas consultas. Elas sabem muito bem pelo que estão passando. Essa é uma meia-verdade. No começo da carreira da Legião, tinha muitas músicas que, de fato, pareciam ser muito voltadas para um público adolescente. O Renato Russo sabia quem era o público dele, ele sabia quem estava ouvindo. É importante também lembrar que nem todas as músicas que o Legião gravou nos primeiros álbuns eram músicas novas. Várias dessas músicas eram músicas que eles já tocavam há muito tempo, antes mesmo de existir a Legião Urbana, que o Renato tocava sozinho como Trovador Solitário ou que ele tocava no Aborto Elétrico. Então muitas dessas músicas foram mesmo escritas por jovens e para jovens. Repare, não todas. Conforme o tempo vai passando, a forma como o Renato se posiciona nas letras vai se transformando.
Aos poucos ele vai assumindo a persona daquele cara mais velho que já viveu várias coisas e que os jovens ainda escutam. Então ele vai virando aquele tio que dá os conselhos e que tenta ainda entender a perspectiva dos mais jovens. Chega ao ponto em que no último disco tem uma música que parodia as coisas que os velhos falam a respeito dos jovens, a juventude isso, a juventude aquilo, e que reforça que todo adulto tem inveja dos mais jovens. É verdade que seria um problema, seria uma limitação muito significativa se o Renato sempre fizesse músicas somente voltadas para o público jovem. Mas eu defendo que essa é uma parte da obra e não o todo, e que isso não é intrinsecamente um defeito. Se eu vejo uma roupinha de bebê do David Bowie, eu posso achar ela muito bonita, muito interessante, muito bem feita, mesmo que ela não me sirva. Não é porque uma coisa não foi feita para mim, não é porque uma coisa não me cabe, que essa coisa é ruim. O fato de que a roupinha de bebê do David Bowie não me serve, talvez fale mais a respeito de mim do que da roupinha. E tá tudo bem. Vivendo em uma época em que os conflitos generacionais estão muito acirrados, é até interessante que tenha pessoas mais velhas tentando entender os mais jovens e pessoas mais jovens que olhem para alguém mais velho com admiração e ouçam o que essa pessoa tem a dizer. A gente precisa de pontes. Quarta crítica. São músicas simplórias e repetitivas, com ao máximo 4 acordes. Segundo os comentários críticos, são músicas muito simples e sem nenhum diferencial harmônico. Dizem até que se não fosse o Ayrton Bahia, o Legião teria apenas músicas medíocres. O bom gosto é o primeiro refúgio dos não criativos. É a última trincheira do artista. A gente já falou um pouco sobre isso nos outros comentários, mas essa crítica tem sim um grão de verdade. Tem muitas músicas da Legião Urbana que são bem simples e repetitivas, que têm 4 acordes, não tem uma harmonia rica. Apesar disso, tem alguns pontos que precisam ser considerados. Em primeiro lugar, que essas não são todas as músicas da Legião. Uma das mais famosas, que é a Faroeste Caboclo, é super longa e muda de andamento várias vezes. Além disso, a simplicidade também pode ser uma virtude, como é o caso do rock and roll na época em que ele surgiu, como é o caso do punk rock. E além disso, nem tudo que parece simples é simples. Eu vou dar um exemplo, mas isso se aplica a muitas músicas. Se você pega, por exemplo, Há Tempos, é uma música que não tem muita riqueza em termos de harmonia e nem em termos de ritmo. Mas ao mesmo tempo, ela é uma música que sem métrica, sem rima, sem refrão, com uma letra difícil de entender e que começa com uma frase "parece cocaína, mas é só tristeza", o Renato conseguiu transformar isso num hit. Não é fácil fazer uma música carismática que agrade a muita gente, falando de temas tão difíceis e sem uma estrutura pop convencional. Existe uma crítica de que as estruturas das músicas pop estão cada vez mais parecidas. Tenta aplicar isso em Há Tempos. Não dá. E isso tudo com uma letra que fala sobre dependência de drogas, zen budismo, a influência do meio no indivíduo e medo. Tem muitos exemplos em que isso acontece. Às vezes, uma referência que você perde faz com que você não entenda todo o contexto da música. Daí, você corre o risco de acabar criticando como simplória uma coisa que na verdade é complexa e você é que não entendeu. E isso não acontece só com músicas isoladas. O primeiro disco solo do Renato, Stonewall Concert Celebration, para um desavisado, ele pode parecer só mais um disco de covers em inglês. Mas ele é muito mais do que isso. Isso, por sinal, dava um bom vídeo. De toda forma, a mistura de várias referências, de várias bandas, de vários livros, de vários filmes, de vários momentos históricos que tá na obra da Legião, não é uma coisa simples. E não é só pela quantidade de referências,
mas também pela forma como essas referências são tão bem alinhadas e costuradas que, ao invés de parecer um saladão de referências diversas, elas formam uma identidade tão forte que, para quem não conhece muito bem, pode até parecer simples e repetitivo. Se você não gosta de Legião Urbana, tá tudo bem. Se você quer criticar a Legião Urbana, tá tudo bem. Ninguém precisa de unanimidade e eu não sei nem se alguém quer unanimidade. É importante criticar as coisas que a gente não gosta e é importante criticar as coisas que a gente gosta também. Mas é importante não esquecer que a nossa crítica fala tanto sobre aquilo que a gente está criticando quanto sobre nós. Você está criticando? Para quê? Você está criticando? Como? Tem muitos, mas muitos estudos que mostram que o reforço positivo costuma funcionar melhor do que o reforço negativo. Então vamos apontar os defeitos? Sim, mas não só isso. A gente não pode esquecer que uma facada que mata uma pessoa e uma cirurgia que salva uma pessoa são muito parecidas. E a palavra é uma arma cortante.